Eu queria falar hoje sobre falsos profetas, falsos gurus, pseudo-gurus. A gente vê, hoje em dia, muita coisa, muita informação, muitas pessoas falando sobre muitos tipos de assuntos. A gente vê, existem vários podcasts, ou pessoas que falam por aí, inclusive eu, todos nós estamos inclusos nessas grandes observações colocadas aqui. Mas a gente vê várias pessoas falando um monte de coisa, trazendo um monte de previsões, profecias, um monte de métodos, roteiros, trazendo um monte de sistematizações sobre questões que transcendem a nossa realidade. E as pessoas, em busca, de algo a mais, elas começam a ficar perdidas, mas não acreditando estarem perdidas. Consegue-se, como é que eu diria? O intelecto conseguiu comercializar, gourmetizar coisas que são de outro domínio, práticas que deveriam estar indo, se tornar realmente práticas, e não ser pseudo-práticas. Eu vejo, existe muito, alguns... Existe no YouTube, vários canais de pessoas que convidam, dão margem a aberturas para várias pessoas, para várias pessoas poderem falar, para um público mais amplo. Eu fui uma dessas pessoas que acabei no ano retrasado, participando disso. Eu fui uma das pessoas que durante um ano inteiro ficou aparecendo para trazer palestras, exposições sobre grandes coisas que eu vinha percebendo e venho percebendo ao longo de minha vida. E o que eu reparo, tudo que eu vou falar agora não é porque eu me acho superior, porque tá todo mundo errado, nem tudo mais, mas eu venho reparando, que assim, eu acompanhei, outras lives, eu vi já vários podcasts de várias pessoas que inclusive têm, milhões de visualização, são muito faladas, são convidadas a todo momento para ir em canais famosos e tudo mais. E eu reparo, que não todas, mas muitas, a imensa maioria dessas pessoas vão até um ponto e não conseguem ir além. Trazem coisas interessantes até certo ponto. Considerando o nível da humanidade atualmente, você até pode dizer que muitos acrescentam muito, mas considerando o fato que a gente precisa resolver, chegar a fundo na raiz de vários problemas, muito pouca gente tem algo realmente que acrescente a dizer. Então eu vejo, eu escuto, escutei várias pessoas que trouxeram coisas e realmente muitas coisas me parece que a pessoa quer trazer um monte de fatos, um monte de coisas ocultas, vem vindo, com coisas como era uma coisa há tanto tempo, a civilização perdida tal, a raça alienígena XYZ, que agora eles estão planejando e iniciará-se uma coisa tal, um período tal, e vai entrando em detalhes. Eu não estou falando que vários fragmentos contados pelos mais diversos tipos de pessoas são falsos, são irreais. Eu nem também estou questionando a má intenção, mas eu percebo que existe muito mais um desejo das pessoas que expõem
continuar, né, reproduzindo uma coisa e deixar o público curioso para o próximo capítulo da história, do que para resolver os problemas definitivamente ou o mais rápido possível. Né? Que para mim, por exemplo, quando eu fui apresentar as lives no YouTube, no canal do Flávio Vale, eu fui direto ao ponto, né? Eu fui sintético, eu queria resolver, né, apresentar uma arquitetura, né, que foi apresentado por grandes, né, e minha visão dela, baseado na minha vida, né, nas minhas experiências interiores. Eu procurei fazer, né, em cada uma delas essa exposição em 1h30, né, 1h e pouco, né, e para apresentar algo que definitivamente pudesse auxiliar as outras pessoas a conduzirem suas vidas, né? Sem vir com fatos, com dados, com previsões, com isso, com aquilo, com uma sistematização infindável, né, de coisas que transcendem o nosso mundo, mas estão imersas nele, numa linguagem clara, simples, concisa e tudo mais, né? Casando a ciência, né, com a espiritualidade, com a vida cotidiana de cada um. Então esse sempre foi, sempre será a minha orientação, é o meu objetivo. E eu percebo que muitas pessoas, né, se perdem em um monte de coisa que não leva a lugar nenhum. Mas, assim, por outro lado, né, tem um monte de pessoa do outro lado assistindo que também, né, fica preso, né, tá com o mesmo grau de sintonização do expositor, então acaba gostando muito, né? Os semelhantes consciencialmente se elogiam, né, se reconhecem. Isso pode ser uma armadilha para muitas pessoas ao avaliar o que é melhor ou o que não é melhor, né? Porque o fato de um sujeito, né, um fulano que está falando sobre espiritualidade, a mensagem do Cristo, o novo mundo, a situação da realidade, né, a realidade atualmente, né, os desafios da época, de uma maneira mais profunda, né, o fato de você ter uma pessoa que está falando sobre essas questões que são as mais importantes, né, falar sobre o nosso mundo a partir de uma perspectiva, né, espiritual, né, divina, transcendente, isso não significa que a pessoa está fazendo, né, está ajudando, né? Às vezes a pessoa faz uma salada e se perde nas ideias. Às vezes até sem má intenção, né? Muitas vezes eu acredito que não seja de má intenção, né? E daí a pessoa fica fazendo uma salada e não consegue concluir grandes questões. Faz conclusões parciais, que seriam pseudo-conclusões. E a gente vive uma era onde a gente precisa concluir as coisas. Por isso, eu sempre chamo a atenção para as pessoas sobre isso, né? Eu não estou aqui querendo dizer que esse é o único canal onde a pessoa vai conseguir encontrar coisas que concluam. Eu já falei sobre vários outros. Na minha visão, por exemplo, eu não me considero profeta desses tempos. Eu só considero uma pessoa que está vendo a realidade num grau muito acima da média. Mas se eu fosse falar, né, se me perguntasse, então quem seria um profeta de verdade moderno, né? Não esses falsos profetas? Eu tenho um nome aqui que eu poderia dizer. Esse nome é o Mário Schweder. Eu venho acompanhando vídeos dele há muito tempo, eu escuto, né, com o meu ouvido intuitivo, e eu percebo que o que sai da boca dele é a pura verdade. Sem entrar nos detalhes, né, das nomenclaturas de quem ele segue, né, mas a essência do que ele trata, a coisa que é o que interessa, ele descreve perfeitamente a realidade, né? A imensa maioria das coisas, né, que ele diz, eu concordo, né?
ele fala exatamente o que um ser humano já desperto precisa ouvir para continuar caminhando cada vez mais. Né? Eu até convido vocês a escutarem, né? Especialmente os vídeos dos últimos 1, 2, 3 anos que ele produziu. Né? São muito, mas muito bons. Atualmente, né, eu estou lendo muito a obra de um sujeito cujo sobrenome é Trigueirinho. Ele geralmente é enquadrado no espiritismo, né, mas eu considero ele um autor monístico. Né? As doutrinas têm por aí a mania de, às vezes, encampar pessoas que não se identificam com nenhuma doutrina, né, trazem uma mensagem que transcende tudo isso, mas elas gostam de falar que é o autor delas, né, para engrossar fileiras. Mas assim, esse sujeito, me parece que ele tem uma visão profundíssima das coisas. Então é outro, né, que eu recomendo aqui, né, Trigueirinho. É uma pessoa que está, um autor, né, ele vem escrevendo, acho que desde os anos 80, escreve livros até hoje. São livros fantásticos, né? Muito bons. Inclusive a mensagem, né, que ele traz, você sente uma sintonia muito grande com as mensagens de sua voz, né, nos grandes mensagens e na grande síntese, mesmo que a grande síntese seja um tratado, né, tratado teleológico, né, filosófico, científico, que resolva, né, os maiores problemas da humanidade, pelo menos em linhas gerais. Então, tem pessoas por aí falando coisas muito importantes. Uma outra, né, que eu diria, é a Lúcia Helena Galvão. Essa é uma pessoa que também, ela está atingindo um grande público e ela realmente fala coisas importantíssimas. Ela realmente fala coisas de valor enorme. Mereceria ter muito mais que 200, 300 mil visualizações o vídeo dela. Aliás, mereceria, né, que as pessoas deveriam escutar e começar a implementar em suas vidas o que elas estão percebendo através do discurso dela. Né? Já no caso do Mário Schroeder, ele é bem menos famoso, ele é bem menos escutado. Né? Ele não vai em podcast. Possivelmente ele até tenha recebido convite recusado, porque talvez ele esteja tão à frente que ele não queira saber sobre isso. E tem outros também. Eu recentemente li a obra, né, um livro chamado Irredutível. O autor é um italiano que residiu nos Estados Unidos a maior parte da vida, o Federico Fagin, Fagin com 2 Gs. É um cara fenomenal. É um cientista do futuro. Né? É um cara que está preparando as vias para que os cientistas do futuro possam ter um lugar para onde eles possam atuar e serem reconhecidos. É fantástico o que esse homem vem produzindo nas últimas décadas de sua vida. Né? Ele é o criador do microprocessador. Ele ficou rico, famoso, né? Um homem do mundo e extremamente inteligente. E por 40, 50 anos da vida dele, ele foi materialista, que nem a imensa maioria da humanidade é. É um intelecto a mil, né, centrado no bem-estar, nisso e tudo mais. Até que ele teve uma experiência, né, no Natal de 1990, se não me engano, quando ele estava com a sua família lá na Califórnia. A partir dessa experiência interior que ele teve, ele começou a querer investigar a natureza da consciência. E daí ele foi chegando, né, em questões de espírito, né, escrituras sagradas. Ele está desenvolvendo uma teoria, né, que considera a consciência e o livre-arbítrio como coisas fundamentais. E o espaço, o tempo, a matéria e a energia seriam coisas que surgiram a partir de um campo consciencial, né, da livre escolha dos seres. Vai muito de encontro com a cosmovisão de Pietro Baldi. É impressionante. Então, Federico Fagin é outro cara, né, você pode dizer que também um profeta
moderno, né? Um profeta de nossos tempos. Recomendo que vocês procurem saber desse homem. Tem vários, ele já deu várias entrevistas em podcasts grandes, né? Inclusive um com o André Ducum. Queria que um dia o Lex Fridman chamasse ele também, né? Para aumentar ainda mais, para espalhar ainda mais a visão maravilhosa desse homem do mundo. Inclusive eu estou desenvolvendo várias coisas aqui, né? No esforço de casar o que o Fagin está desenvolvendo com a cosmovisão que sua voz trouxe, né? Fazer uma síntese entre a obra de Ubaldi e a visão, né? A teoria e a visão, né? Do Federico Fagin, né? É muito interessante, é realmente algo fascinante, né? É uma pena que você sai por aí, né? Você não tem pessoas com os quais você possa conversar em profundidade e desenvolvendo coisas, né, a respeito dessas pessoas que eu citei, né? E elas falam sobre algo importantíssimo, né? Importantíssimo para a gente. Tem pessoas também bem pouco famosas que estão soltando coisas muito interessantes por aí, né, também. Quem tiver antenado vai saber identificar. Mas a questão toda desse meu discurso aqui é que, assim, a cada 1000 que põe a boca no microfone no YouTube, uns 992, assim, não tem praticamente nada para acrescentar, vista a gravidade de nossos tempos, né? Daí o resto, né, esses 8 sobraram, tem algo a dizer, sendo que uns 2 ou 3 desses 1000 tem algo realmente que dá, né, ajuda a gente a construir um caminho para o próximo nível, para uma próxima humanidade. Tem muita gente que, mesmo bem intencionada, faz muito salada das coisas, né? Eu já tive, né, pessoas que convivi por pouco tempo, eu pensei que eles iam... eu ia conseguir desenvolver um projeto de coisas espirituais, né, de coisas para melhorar o mundo com essas pessoas, e daí essas pessoas preferiram, né, ficar preso às questões mais mundanas, ou caíram em delírios, né, delírios de vários tipos, né, como por exemplo, né, ficar tarando em temas que, mesmo que sejam, né, sejam importantes, tenham, né, sejam reais, não são o ponto central, né? Por exemplo, a pessoa só fica falando de alienígena, né? Imaginando naves que vão chegar, ou imagina teorias da conspiração, ou fica falando no perigo do comunismo, ou no perigo do fascismo, ou no perigo disso, ou no perigo daquilo, né? Tem pessoas que ficam, né, focam só na questão do plano extrafísico, né, e entrar em contato com pessoas que já foram, não que isso não exista, mas isso não é o eixo central, né? Então, assim, se percebe que tem muitas armadilhas, porque a gente tem que dar o peso correto para cada coisa, né? Reencarnação, né, contato com os mortos, evolução, né, o que significa. A ciência é importante a gente integrar nessas questões espirituais. A espiritualidade, entender o que é integrar também na ciência. E essas duas a gente tem que saber, na nossa vida cotidiana, perceber, né, ter uma visão científica e ao mesmo tempo uma visão intuitiva da nossa vida. E atuar também de forma intuitiva, mas usando a ferramenta do intelecto. A gente precisa integrar espírito, né, espiritualidade, a vida corriqueira, nossa do dia a dia, e o intelecto, né, essa nossa capacidade lógico-racional, né, que não deve ser amputada, mas deve ser colocada a serviço de algo superior. Então, é muito difícil encontrar uma pessoa que integre esses aspectos. E esses aspectos precisam ser integrados. Senão, a pessoa vai cair em salada e vai começar a propagar sua salada. E, às vezes, outras pessoas que ainda não têm a maturidade
né, o filtro interior para fazer a correta filtragem do que é útil e do que é muito pouco útil, a pessoa vai cair nessa e vai ficar anos e anos da vida dela sintonizado com coisa que não só leva até certo ponto. Pode até a pessoa crescer um pouco até um ponto, mas daí ela vai ficar parada lá e ela vai ficar ciclando, né, em uma coisa que não leva a lugar nenhum, né? Então, por isso é importante a pessoa sempre estar vendo mais a fundo, né? É preciso que a pessoa tome muito cuidado com muita coisa que é jogada por aí, né? E existem as versões prontas, né, que pessoas propagam, mas não vivenciaram. Então, é útil até um ponto, mas também não é muito interessante, né? Não te leva além de um certo ponto. E o que a gente mais precisa hoje é passar, né, transcender essas barreiras que nos prendem a esse mundo. Então a gente precisa, né, tem muitos, né, muita pessoa falando coisa, né, ficando muito famosa, e a pessoa não diz praticamente nada, né? Tem sujeito que eu vejo aí no YouTube, né, ficar falando, não, Javé caiu, não, Deus não nos ama porque existe mal nesse mundo. E daí eu vou assistir o podcast que o cara fala isso, né? Eu vou escutando, o cara vai falando um monte de coisa óbvia, né, que um monte de pessoa já sabe. Só que ele não fecha a questão, ele não resolve, ele não dá uma explicação definitiva, né? É um sujeito muito famoso que tem por aí, que é aqui no Brasil, fica aí. O cara tem milhões, né? Um monte de gente segue ele. O cara fala, não, eu dei tantas palestras e tal. Eu ouço esse sujeito falar, ele fica falando, ele fica destruindo várias coisas, né? Vários mitos, né? Várias coisas narrativas que não servem mais. O problema é que o cara não oferece a solução para a coisa. Ele destrói, mas ele não constrói nada, né? E a gente não pode fazer isso. A gente não pode destruir tudo, né? Falar, ó, tudo isso aqui é um inferno. Beleza. Mas o que você tem para colocar no lugar? Daí é preciso apresentar uma explicação mais profunda da realidade, que te dê aquele alento, que te dê uma verdadeira, né, um verdadeiro ânimo para continuar a vida. Senão vai ficar um mero joguete de que você vai detonando um monte de coisa que já vai ruir por conta própria e não apresenta nada novo, porque você mesmo não sabe, né, não tem a explicação, não é capaz de fechar, concluir, sintetizar, resolver essas questões. Coisa que sua voz faz na grande síntese, né? Eu não vou citar o nome do sujeito para não dar problema para mim, mas é um sujeito que, inclusive, deu várias lives no lugar onde eu dei também, né? E é uma pessoa que, assim, eu escutei de bom coração, aberto, procurando entender, nossa, o que faz dos 100 mil pessoas assistirem a live desse sujeito, né? O que faz? O que ele fala de tão profundo, né? Quais são as visões? Eu vejo, né? E me dá a impressão que o cara está numa conversa de bar, né? Falando um monte de coisa com um certo autoritarismo, né? O cara já sabe tudo, já fechou tudo, só que de fato, se eu tivesse a oportunidade de fazer, né, colocar minhas vistas para ele e perguntar o que ele pensa a respeito desse ponto, desse, eu não duvido que o cara ficaria perdidinho da Silva, né? Então a pessoa se apoia, né, num trono que ele construiu para si mesmo, se aproveitando da moda espiritual hoje em dia. Tem várias pessoas que usam, né, essas coisas espirituais estão vindo à tona no mundo, e infelizmente a mente, né, intelectiva acabou usando isso para se aumentar ainda mais os gozos dela. Existe muito, né? O espiritual se tornou uma coisa gourmet, né? Uma coisa chique, né? Pousadas de 2 mil reais a diária, onde você tem uma experiência, né, de espiritualidade, né? 2 mil reais a diária. Para quem essas
experiências profundas. Não é para a imensa maioria da humanidade, né? Ah, mas as pessoas precisam de dinheiro. Beleza, mas eu vejo hotel de altíssimo padrão, né? Onde eu posso ir num lugar, no hotel, eu não me conecto com as coisas, vou nas montanhas, tal, pago muito menos e eu posso desenvolver minha espiritualidade por mim mesmo, né? Então, assim, essa história de que precisa de dinheiro não me convence, sabe? Eu acho que tem muita gente se aproveitando do despertar espiritual que está surgindo para ganhar muito em cima disso. E mesmo que isso acabe sendo um serviço que traga algo de bom, de alguma forma, a intenção da pessoa, né, e o mal que ela causa a si mesma fazendo isso, né, mais se aproveitando dessa espiritualidade que está nascente, do que realmente se espiritualizando, é algo que, a meu ver, vai trazer muito débito no banco de Deus para a pessoa. Então, é preciso tomar muito cuidado nesses tempos com essas coisas, esses falsos profetas, né? A pessoa precisa perceber, né, qual é a intenção real do sujeito que ela está ouvindo, né? Como é a vida dele? Que dificuldades ele passou de fato? Ele é uma pessoa dinâmica? Está disposto a sofrer e com esse sofrimento ir evoluindo, ir crescendo cada vez mais, né? A pessoa, o que ela explica, ela é objetiva, ela consegue concluir grandes questões, né? Ela tem interesse em concluir as coisas em vez de ficar contando uma historinha que sempre tem um capítulo seguinte, para daí você ficar dependente da mesma, né? Nos meus vídeos aqui, por exemplo, procuro, né? A pessoa viu um vídeo, eu espero que a pessoa já feche a coisa e consiga buscar por si mesma e nem precisa mais me acompanhar às vezes, né? Eu não quero gente dependente de mim. Apesar de que eu gostaria de ter amigos para eu realmente entrar numa certa comunhão, né, interior. Só que existem pouquíssimas pessoas que têm um nível de sintonização que permita a mim estabelecer uma verdadeira relação com elas, né? A pessoa sempre tem outras prioridades mundanas. Ela não tem esse senso de sacrificar o mundano em prol de algo mais profundo. Por quê? Busqueis primeiro o reino de Deus, e tudo o resto vos será acrescentado, disse o Rei dos Reis. Então eu acho que quando surge a oportunidade de entrar, né, numa espiral espiritual, você pode esquecer as coisas por um tempo do mundo, né? Mesmo que tenha ameaça, viva essa espiral e depois volte para as coisas do mundo, né? Porque senão sempre vai ter uma obrigação para se fazer, né? Você nunca vai ter tempo para começar, né, essa coisa de crescimento interior se você ficar antenado com as obrigações terrenas. Coragem, né? É preciso ter coragem, determinação. E essa foi a mensagem de hoje, né? Nós precisamos todos estar vigilantes para essas questões. Saudações fraternas a todos.